Por exemplo, em outro contexto, no sistema britânico, por volta, ou como consequência de um império que existia antes do Império Estadunidense, o Império Britânico que conquistou muitos mares e muitas regiões do mundo, como se observa nesse mapa, para fazer comércio com o Império Britânico, estabeleceu o Império justamente umas normas de medida, ou umas unidades de medida, que às vezes não têm nem o mínimo cabimento com a física, mas pelo menos até os dias de hoje, em alguns contextos da engenharia, usam-se para expressar, como é o caso da tubulação. Um cano de PVC tem tantas polegadas de bitola. Mas alguns países que antes eram do Império Britânico, hoje jamais não usam o sistema imperial, simplesmente o sistema internacional. Sin embargo, atualmente a grande potência econômica mundial continua a usar essa forma de expressar, uma forma que é bastante alheia ao nosso contexto aqui no Brasil, milhas por hora, ou a quantidade de volume de um shopping ou uma pinta, as libras de massa, as polegadas, mas as suas equivalências, como poderlas determinar? Vamos a começar com o volume. O volume que se denota por galão, ou expresso simplesmente pela letra GAL, dependendo da situação, seu símbolo é justamente esse de K, ou simplesmente GL em algumas situações. Por exemplo, poderia ser a palavra por extenso, galões, onde tem seu barril para fazer comércio internacional de petróleo, equivale a essa quantia em litros, mas no sistema imperial existem duas possibilidades: o sistema inglês britânico e sistema inglês dos Estados Unidos. E qual dos dois é maior, o galão? Justamente que tem menos quantidade, o imperial. Mas é diferente um pouco, quase 1 litro e um pouquinho a mais. Porque nesse caso específico, quase 1 litro de diferença. Porque nesse caso específico, o galão estadunidense equivale a 3,785 litros e o galão imperial, 4 litros 546 mililitros. Ou seja, que nesse caso, dependendo do país no qual você esteja fazendo referência, e principalmente no contexto de petróleo, é basicamente galões estadunidenses. Mas de galões estadunidenses, poderíamos imaginar que existem também subunidades, porque uma pessoa não consegue beber por completo 1 galão de leite, mas se pudéssemos equiparar ao volume de 1 galão a área que representa esse quadrado amarelo, uma quarta parte é o que se chama como 1/4 de galão. Bastante intuitivo. Mas se pudéssemos pegar o quarto e dividir pela metade, é o que se conhece como uma pinta. Basicamente, o tamanho que tem um chope comum de cerveja ou uma garrafa isolante metálica, que atualmente são muito comuns. Uma pinta. Mas a metade da pinta é o que se conhece como uma xícara. Uma xícara para beber chá ou café. E uma xícara está composta por 8 onças. E a mesma xícara está composta por 16 colheres de sopa. E uma colher de sopa está composta por 3 colheres de chá. Parece cozinha. Parece que estivéssemos falando numa cozinha, num contexto de algo muito pequeno. E basicamente são as ferramentas que toda cozinha no mundo, ou quase toda cozinha do mundo, tem: chás, colheres de chá, colheres de sopa, xícaras e alguns potes. Mas nesse caso, poderíamos fazer uma situação muito interessante de questão. Quantas colheres de chá são necessárias para preencher o galão? E quantos mililitros, sabendo que o galão equivale a essa informação em litros, o galão estadunidense, quantos mililitros equivale a uma colher de chá? Essa resposta poderão vê-la nos comentários aqui no próprio vídeo. Mas, pelo menos, a imagem responde a essa pergunta. 5 mililitros, mas é um pouquinho menos que 5. Aqui a resposta foi arredondada. Essas medidas, muito comuns no contexto de uma cozinha ou algo culinário. Mas se fosse em casa,
Sabemos que muita gente tem em casa uma trena, e a trena é um dispositivo para medir comprimento. Poderá expressar-se em centímetros ou em polegadas. Mas por que em polegadas? Porque muitos equipamentos que se usam na construção civil, principalmente as águas para levar a água limpa, as tubulações em casa, são medidas em polegadas, de 3/4 ou meia polegada. Também outras partes de peças, como o caso de uma porca, expressa-se a bitola em polegadas. Igual a outros equipamentos como as furadeiras e as brocas que se usam para fazer os furos. Expressam-se em frações de polegadas. Mas falando de polegadas, unidades de comprimento, existe uma pequena associação entre a polegada com o tamanho dessa falange, a falange do dedo polegar. Um pé é um pouco maior que a polegada. Uma yarda é a distância, em média, que tem-se da nariz, ou do nariz até o polegar de uma pessoa esticando o braço. E uma milha é uma quantidade de comprimento bem maior que as anteriores. Mas podemos pensar que esse retângulo tem um comprimento equivalente a uma yarda. Portanto, uma yarda está composta por 3 pés, e um pé está composto por 12 polegadas. E uma milha está composta por 1.760 yardas. Mas que coisas! Não tem cabimento no contexto físico, no sistema internacional de unidades, usar o sistema imperial. Mas se usa no contexto cotidiano, do dia a dia, na construção civil ou simplesmente na indústria. Aí entra a pergunta: se uma polegada equivale a 2,54 centímetros, quantos metros equivalerá uma milha? Vejam, façam as contas e vejam a resposta nos comentários do vídeo. Em relação à massa, também existe um padrão de medida, uma libra, cujo símbolo é LB. Poderíamos pensar que esse retângulo representa uma libra e essa libra é fracional em partes equivalentes e obtendo 16 onças. A libra é composta por 16 onças, cujo símbolo é o Z. Onças de massa diferentes a onças de volume. Mas um conjunto de 5 libras é o que se conhece como uma rocha. Parece confuso, mas é basicamente dizer um pacotão. 5 libras. E um conjunto gigante de libras, 2.240, é o que define a tonelada de massa no sistema imperial, cujo valor da libra em gramas é uma fração de uma quilograma, 453,6 gramas. Ou seja, que é quase meia quilograma uma libra. Quase 1.000 quilogramas, o que está presente aqui a tonelada.